Que bom ter você aqui! Eu sou Chico Maia e você está no canal Ouvir a Bíblia. Aqui a gente estuda a Bíblia e cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Bem, gente, no vídeo de hoje a gente vai estudar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi um momento em que o evangelho explodiu e várias nações foram alcançadas por essa palavra salvadora. Eu vou até indicar para vocês o livro que foi fonte aqui do nosso estudo, juntamente com o livro de Atos, né? Aqui, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, da CPAD. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vou colocar o QR Code aqui na tela, caso você esteja assistindo pela TV. Ok? Então, um livro recomendado aqui pelo nosso canal, muito bom, vale muito a leitura, abre a visão sobre a vida desse grande apóstolo. Gente, o contexto é o seguinte: Paulo, ou melhor, Saulo, havia convertido-se ao Evangelho. Aquele que era o principal perseguidor da seita dos nazarenos torna-se um nazareno. No caminho de Damasco, ele encontra-se com o Senhor Jesus e sua vida vira de cabeça para baixo, mas nasce ali um novo homem. E esse homem tem vontade e tem sede pela palavra do Senhor e também em falar de Jesus Cristo, falar que ele é o Cristo, falar que Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Então, é um momento em que a gente percebe que Saulo realmente se compromete e entra com todo o seu coração, toda a sua força nesse grande ministério de pregar o Evangelho. Passam-se 14 anos até o momento em que realmente ele está apto para pregar. E ele havia voltado para a sua terra natal. Quando ele se converteu na Antioquia, ele passa um período lá na Arábia, depois vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele entra em atrito com os judeus que queriam eliminá-lo. Depois ele vai para Cesareia e por fim volta para a sua cidade natal em Tarso, lá na Cilícia. Isso então acontece em 14 anos. Após esse período, o apóstolo fica um tempo, então, de molho, fica ali sem ter alguma, entre aspas, serventia para o reino. Mas um dos grandes líderes da igreja em Antioquia era Barnabé, e Barnabé sabia do potencial que Saulo tinha, a sabedoria, porque Saulo havia sido preparado, educado por Gamaliel na Torá. Então ele era um exímio conhecedor da palavra do Senhor. E aquele homem precisava de alguém que o tutoriasse. E foi justamente Barnabé. Barnabé vai a Tarso e convida Saulo para ir para a igreja de Antioquia, para que servisse lá em Antioquia. Saulo atende o chamado de Barnabé e ali eles ficam durante mais ou menos um ano, até que em Atos 13, o Espírito Santo, através daquela liderança, decide enviar pessoas a pregar o Evangelho para aquelas comunidades judaicas que existiam ali na província da Ásia Menor. A liderança daquela igreja, então, decide enviar pessoas para propagar a mensagem de esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, então, escolhe Barnabé e Saulo. Eles também levam para ajudá-los João Marcos, aquele mesmo jovem que havia testemunhado muitas das coisas que aconteceram com Jesus Cristo. João Marcos era primo de Barnabé, então estava ali uma família reunida. E para onde que eles foram? Foram primeiro para a ilha de Chipre. Chipre era a terra natal de Barnabé, então seria até melhor para Barnabé que fosse num lugar que ele já conhecia as pessoas
e aí ele viria com essa nova doutrina que falava que o cumprimento da lei tinha sido feito por Jesus Cristo. Bem, eles então vão até Seleucia, a cidade portuária, próximo a Antioquia, e de lá pegam um barco e vão para a ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, o primeiro local que eles chegam é em Salamina. Em Salamina, Barnabé e Saulo e João Marcos vão até as sinagogas daquelas comunidades que tinham ali judaicas. Então eles iam visitar essas sinagogas e lá na hora, em determinado momento, a liderança sempre permitia que visitantes trouxessem alguma reflexão. E Barnabé falava com grande autoridade, Saulo também, e várias pessoas, vários judeus também chegaram à conversão, assim, a entregarem as suas almas para o Senhor Jesus Cristo, assim também como gentios. Aquela ilha era uma ilha idólatra, era do Império Romano, então a tradição de vários deuses, templos, estátuas e muita idolatria. Eles então vão até a cidade de Pafos, ainda na ilha de Chipre, porque o procônsul Sérgio Paulo ouviu falar sobre essa nova doutrina e ele gostaria de conhecer, de saber sobre aquele assunto que se falava tanto em Jerusalém quanto em Antioquia e agora nas redondezas. E ele vai e quer ouvir Saulo. Porém, existia lá um falso profeta, Elimas, ou Bar Jesus. E o que acontece? Ele tenta impedir que o Barnabé, Saulo, chegasse até o procônsul. Então Saulo, vendo aquele espírito contrário, repreende e amaldiçoa aquele falso profeta, chamando-o de filho do diabo. E na mesma hora, aquele falso profeta fica cego e ele não consegue mais atrapalhar o avanço daqueles missionários e da palavra do Senhor. Nesse momento, então, o procônsul ouve a palavra do Senhor e se entrega a Jesus. Finda-se ali essa passagem dos missionários pela ilha de Chipre, com muitas conversões, com a palavra sendo multiplicada, comunidades judaicas também passando a seita dos nazarenos e começando ao cultivo da palavra do Senhor. Eles então seguem para o continente. Eles vão agora para Perge, na Panfilha, e eles pegam um barco e rumam para o continente. Essa então é a primeira parte, e o evangelho foi pregado ali e houve uma grande alegria, porque entre os 3 missionários, até o momento, só coisa boa. Vale lembrar também que a partir dessa primeira fase da viagem na ilha de Chipre, Saulo passa a assumir o seu nome em latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então ele passa a ser chamado e também a assinar como Paulo, ok? A partir da ilha de Chipre, então na cidade de Pafos, após o seu entrevero ali com aquele falso profeta Elimas, Saulo passa a utilizar a versão do seu nome em latim, que é Paulo. Em Chipre, as circunstâncias eram favoráveis a Paulo, Barnabé e Marcos. Sem que o percebessem, transcorreram-se vários meses, mas eles não haviam planejado passar o inverno em Chipre. O verão já se fora e a colheita terminara quando os 3 despediram-se dos amigos e começaram a viagem de 2 dias para a província da Panfilha, no continente. Essa ficava somente a 160 quilômetros a oeste da casa de Paulo, em Tarso, sendo, porém, uma porta de saída para as cidades gentias da Ásia Menor. E agora os intrépidos missionários chegam ao continente, na cidade de Perge, e ali acontece o primeiro fato inusitado, um fato aos olhos humanos, um fato negativo, porque João Marcos decide abandonar a equipe missionária.
infelizmente, ao chegar ali, ele decide voltar para Jerusalém. E é compreensível, gente, porque uma viagem missionária era extenuante. E naquele momento ali era a primeira viagem missionária. Não dava muito para ter um histórico do que iria acontecer. Então, é uma viagem que dá muito cansaço físico, mental e também até mesmo por questões físicas, porque o caminho que eles iriam até chegar em Antioquia da Psídia era repleto de bandoleiros, de marginais e de piratas que foram expulsos do mar Mediterrâneo. E aí eles entraram pelo continente e ficavam armando ali emboscadas para roubar as caravanas, as pessoas que porventura passassem pelo seu caminho. Então era de muita dificuldade esse momento e o nosso irmão João Marcos acaba desistindo. Paulo fica muito angustiado, muito triste e nervoso. Mas lá na frente, quando ele escreve 2 Timóteo, ele fala que João Marcos lhe foi muito útil no ministério. Então os nossos dois líderes aqui, Barnabé e Paulo, prosseguem a caminhada mesmo no momento de dificuldade. Chegando em Antioquia da Psídia, acontecem várias coisas e eles novamente vão para a sinagoga, conversam com os irmãos lá, os judeus deles, né, e começam a falar das maravilhas do Evangelho. Vamos ver aqui em Atos capítulo 13, versículo 14. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Psídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhe fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Os administradores da sinagoga, colocaram a bola na marca do pênalti e estava quem? Estava lá o mestre da palavra de Deus, estava o apóstolo Paulo. E ele então vai começar a pregar e vão acontecer milagres e prodígios ali naquela cidade de Antioquia da Psídia. Diante dessa situação, Paulo então começa ali em Atos 13, a partir do versículo 15, uma das mais belas pregações. Ele começa falando desde os antepassados do povo judeu até chegar Jesus Cristo, falando que Jesus é o Cristo, porque ele não experimentou a decomposição física, ele ressuscitou, o Cristo vive. Então, com isso, Paulo alegrou a muitos que estavam ali na cidade, porque a promessa do Messias havia sido cumprida. Porém, uma parte ficou muito raivosa daqueles judeus mais ortodoxos e que não aceitavam que Jesus Cristo era a promessa cumprida. Então, eles tramaram contra Paulo, mas muitas pessoas, muitos gentios, creram ali na Antioquia da Psídia. E aí, Paulo, então, nesse primeiro momento, já fala, já se declara que se o povo judeu rejeita essa promessa cumprida, ele seria o apóstolo dos gentios. Foi nessa cidade que ele fez esta declaração. Atos, capítulo 13, versículo 46. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. E com essa palavra, o apóstolo Paulo e Barnabé, então, falam para aquela elite judaica que eles levariam a palavra do Senhor não somente para os judeus, mas também para todos os povos, para os gentios. E isso suscitou muita raiva entre aqueles líderes da sinagoga local em Antioquia da Psídia. Existiam ali mulheres que frequentavam a sinagoga, que era de alta classe, e eles começaram a insuflar essas lideranças para que houvesse uma perseguição
de Paulo e Barnabé o que aconteceu e eles saíram daquela cidade da Antioquia da Pisídia e foram rumo a Icônio. Atos 13, versículo 50. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem de seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E chegando em Icônio, a mesma coisa ia acontecendo. Eles foram para a sinagoga e aí começavam a pregar sobre Cristo Jesus, porque aquela liderança lhes dava a oportunidade de falar. E muita gente vinha, tanto os judeus quanto os gentios, e muitos converteram e a cidade começou também a ser transformada. Porém, os judeus, juntamente com os gentios, eles conseguiam fazer essa ponte. Os judeus, porque estavam falando de uma nova doutrina e era contra os princípios ali mosaicos, e os gentios, porque tinha a idolatria da cidade. Então, eles também não queriam que se falasse, se pregasse de um Deus que trouxesse liberdade espiritual para aqueles oprimidos ali daquela região. E acontece que houve então novamente uma perseguição contra Paulo e Barnabé, mas aquela comunidade já estava sendo implantada. Ele foi deixando em cada lugar uma célula que viria a se tornar uma igreja poderosa dos nazarenos. O que acontece? Ele vai então para a cidade de Listra e Derbe, essas duas cidades. Em Listra, acontece uma coisa muito interessante com o apóstolo Paulo que a gente vai ver já já. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, e confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Então, os dois servos do Senhor missionários chegaram à cidade de Listra, e lá foi tremendo novamente, gente. Os dois falavam com ousadia a palavra do Senhor, ministravam aos povos, e naquela cidade de Listra havia um senhor aleijado de nascença. E ele então não podia andar. O que aconteceu? Quando Paulo olhou para ele, percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. E Paulo então ordenou que ele fosse curado e o homem, deu um salto e começou a andar. A multidão ficou empolvorosa, todo mundo sem saber que Deus era aquele, porque eles começaram a atribuir aquele poder ao Barnabé e ao Saulo. Tanto que eles achavam que Barnabé, por ser mais forte, atlético, fosse Zeus e Paulo fosse Hermes, que é o deus que é um mensageiro, o filho de Zeus. Os dois foram tidos como deuses. E aí eles começaram a trazer homenagens para aqueles dois deuses. E eles ficaram constrangidos, contrariados, rasgaram as suas vestes, falando: nós não somos deuses, nós servimos a um Deus verdadeiro. E aquilo tudo ali, o pessoal ouvindo eles falando isso, mesmo assim, eles não acreditaram e continuaram trazendo homenagens para eles. Vamos ver aqui o versículo em Atos 14, onde a gente pode ver esta comprovação. Atos 14, versículo 12. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois ele era quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Minha gente, a situação ali começou a ficar muito complexa. E com isso, ainda chegaram judeus que eram contrários ao discurso de Paulo e Barnabé e começaram a discutir com ele. Então, aqueles passaram de ser deuses
para depois serem questionados. E logo em seguida houve novamente um levante e começaram a tentar matar Paulo e Barnabé. Tanto que alguns homens começaram a apedrejar Paulo. E Paulo caiu desacordado e eles acharam que ele estava morto, pegaram ele e jogaram numa vala fora da cidade. Porém, o homem de Deus não é fácil assim não. Só morre na hora que Deus quer. E não era o momento de Paulo. Ele levanta-se e se dirige para pregar o evangelho em outra cidade. Mas ali naquela cidade de Listra tinha uma coisa especial. Tinham Eunice e Lóide, e que ouviram a palavra do Senhor. Mais na frente, na segunda viagem missionária, a gente vai ver que Deus preparou um verdadeiro tesouro para o apóstolo Paulo, que se chama Timóteo. Timóteo era dessa cidade de Listra e ficou sendo o grande apoiador, o braço direito de Paulo. E quando Paulo faltou lá na frente, foi para a glória, terminou a carreira, quem assumiu o seu lugar foi justamente esse jovem Timóteo, da cidade de Listra. E Paulo e Barnabé então chegam ao último local dessa primeira viagem missionária. É a cidade de Derbe, logo após Listra, como você confere aí no mapa comigo. Chegaram lá, pregaram a palavra e fizeram muitos discípulos, muitos convertidos naquela cidade. E o que os dois missionários fizeram? Voltaram pelo mesmo caminho, fortalecendo a fé dos irmãos. Porque, como você vê aí no mapa, de Derbe, voltando pelo continente, seria até mais perto eles irem para a cidade de Tarso e depois chegarem a Antioquia, igreja base, igreja missionária base. Bem, mas não, eles viram que existia necessidade de que voltassem aquelas comunidades que foram estabelecidas para que fossem fortalecidos cada irmãos. E eles fizeram isso aí na cidade de Listra, de Icônio, Antioquia da Psídia, até chegar em Perge. E eles fizeram o que? Também constituíram presbíteros naquelas igrejas ali, porque seriam irmãos mais experientes que pudessem liderar aquele trabalho que houvera começado. Então, chegando em Perge, eles também pregaram o evangelho e se esperaram para poder ter um barco para que os levasse até Antioquia da Síria. Porém, naquele momento ali estava mais ou menos perto do inverno, então tiveram que ir para outra cidade com um porto maior, que é Atalia, e de lá sim partir para Antioquia. Chegaram lá também, pegaram o barco e fizeram toda essa trajetória de volta para a igreja sede desses irmãos, a igreja Antioquia da Síria. Termina assim a primeira viagem missionária. E o que a gente aprende dessa primeira viagem missionária? Que a palavra de Deus, ela não pode ser parada, não pode ser amarrada, não pode ser apedrejada, ela sempre vai vencer, qualquer que seja o obstáculo. E nós temos o privilégio de poder pregarmos a todas as criaturas, a todas as pessoas, levarmos o evangelho da salvação. Então fica com você essa palavra, que nós somos missionários, nós somos portadores da maior joia que pode ter para o ser humano, que é a palavra de salvação, que salvação só em Jesus. Se esse estudo foi útil para você, compartilhe. Vamos fazer com que essa palavra, essa reflexão seja multiplicada. Um forte abraço a todos. Quero convidá-los também para se inscrever aqui no canal e também nos dar essa força. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau!